Bom, o presidente Lula e alguns ministros estiveram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para reuniões com o governador Eduardo Leite para discutir o que fazer a respeito dessas fortes chuvas que causam estragos lá no estado. Quem tem as informações para nós é o Arthur Cipriani, lá diretamente do Rio Grande do Sul. E a expectativa, Arthur, é da gente entender o que será feito em conjunto, né? Os municípios, o Estado e também o governo federal. Foi prometido o envio de recursos para auxiliar nos reparos e também no atendimento às vítimas dessa tragédia, mais uma vez causada pelas chuvas. Boa tarde para você. Muito boa tarde. Pois bem, o presidente Lula foi bem enfático quando fala que não há limite de recursos para reconstruir um pouco da dignidade das pessoas. Muita coisa vai precisar ser feita. Estradas, casas, moradias, escolas, hospitais, enfim. É uma situação totalmente catastrófica, muito maior daquela que aconteceu em 2023. Isso porque o número de chuvas, o tamanho das chuvas, ele é ainda maior e segue até domingo, segundo a própria previsão. Agora há pouco tivemos o rompimento de uma parte de uma barragem, a usina 14 de julho, que fica entre Cotiporã e Bento Gonçalves. A água provocou uma elevação de 2 metros, uma onda que vem se arrastando por algumas cidades. Graças a Deus, ainda não houve nada pior, mas os vídeos que a gente vai recebendo são muito tristes, de pessoas aí não conseguindo ser salvas, e a situação deve se ampliar ainda mais. Até o momento são 24 óbitos e mais de 30 pessoas desaparecidas, e esse número, infelizmente, deve aumentar. Tanto o governador Eduardo Leite quanto o presidente Lula e demais prefeitos aqui do Rio Grande do Sul estão trabalhando da melhor maneira possível. Mas, nesse primeiro momento, a prioridade é a saúde, a vida das pessoas, né? Tirar elas das zonas de perigo, porque ainda há muitas pessoas desabrigadas e também muitas pessoas que precisam muito de resgate. Resgate esse que, no momento, em sua maioria, só pode ser através de via aérea, pois as cidades estão com as pontes, com as estradas obstruídas ou até mesmo sem acesso ao local. Tá certo, Arthur, muito obrigado pelas informações. Você volta logo mais com outros detalhes. A gente sabe que os números estão sendo atualizados, as ações que estão sendo colocadas em prática também. E a Jovem Pan, lá no Rio Grande do Sul, continua acompanhando tudo e vai trazer mais informações para nós. É o que falávamos esta semana, acho que ontem a gente citou essa questão a respeito do quanto de preparo há para esse tipo de situação, e claramente este é o caso em que não houve, e o quanto de efetividade, de agilidade nessas ações. O que a gente está vendo é uma movimentação ali um tanto quanto lenta em comparação com o que poderia acontecer. A gente tem relatos aí ao longo do dia, recebendo das pessoas, de muita gente que ainda está isolada e não tem a perspectiva de saber se vai chegar ajuda, como chegará, assiste. Ou seja, é uma situação bastante complicada. Esse encontro hoje muda alguma coisa, Dávila? Na verdade, dinheiro ajuda, mas o problema é o seguinte, não dá para você mensurar o desastre pegando o pior desastre que pode acontecer na história da cidade em 100 anos. Não existe planejamento que funciona dessa forma. O planejamento é feito de acordo com um grau de risco que se corre, mas você não pode fazer o seu planejamento pelo maior grau de risco. E essa é a maior tragédia da história da cidade. O teu microfone está falhando. Peraí, deixa eu ouvir o Fábio Piperno a respeito, enquanto eles vão ajustar o seu microfone e o seu. Então temos você, Fábio Piperno. Deixa eu te ouvir, o Dávila complementa daqui a pouquinho. Vou até pegar uma carona no que o Dávila vinha dizendo. É evidente que se há essa situação... Olha as imagens que a gente está vendo. Quer dizer, isso é incontrolável. O Rio Grande do Sul está muito longe de ser um estado caótico, mal preparado. É evidente que não é também um ambiente perfeito, mas, enfim, é um estado com bons recursos. Só que, às vezes, nem os melhores recursos à disposição do estado, de municípios prósperos, como é o caso de Santa Maria, um município importante, e nós estamos vendo essa tragédia em áreas de regiões de municípios de boa condição econômica, mas
a força da natureza muitas vezes acaba falando mais alto e é algo... Nós ouvimos o prefeito de Bento Gonçalves, poxa, que é uma cidade... Bento Gonçalves, sim, uma cidade próspera, mas aí está o negócio, né? Então, muitas vezes as forças aí da natureza são irrefreáveis. Não dá para a gente imaginar alguma coisa que possa conter, por exemplo, aquelas avalanches que a gente viu ontem Exato. e hoje de manhã, né? Então, o que tem que ser feito agora é fazer com que o mais rápido possível as populações atingidas sejam retiradas dessa área, porque preservar vidas e preservar essas pessoas é o que mais importa. Agora, a gente tem uma situação interessante nesse caso, que tem pessoas que estão em áreas de risco, são situações mais sensíveis e que, evidentemente, demandam uma atenção, mas muita gente que foi pego por essa tragédia, está em regiões bem estruturadas, supostamente. Ou seja, é o que o Piperno dizia, a magnitude das chuvas, etc., acabou causando esse problema. Agora, o atendimento e o resgate, melhor coordenado, né? Exatamente, Aros. Eu acho que fica uma lição para o futuro, porque isso talvez se torne cada vez mais recorrente, a gente torce para que não, mas o Brasil se preparar diante dessas tragédias da natureza. Evidentemente que você não vai conseguir mudar o clima, esses fenômenos climáticos, isso está fora do controle humano. Agora, você consegue, Aros, lidar com as consequências das tragédias climáticas. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas receberem alertas nos seus celulares a partir do momento que vem uma tempestade, um furacão, vem um alerta justamente para as pessoas conseguirem se proteger. Isso no celular de todo mundo. Isso é uma medida bastante interessante. Também proibir pessoas morando em áreas de encostas, áreas sujeitas enfim, quedas, né? Áreas irregulares. Áreas irregulares. Então, tudo isso é evitável. Agora, evidentemente que é uma estratégia de minimizar os danos, porque, né, o que aconteceu, de fato, é incontrolável. Agora, se você toma ali algumas medidas de planejamento, você consegue, pelo menos, minimizar o dano. Zerar, não tem como. Agora sim. Agora sim. Não, então é isso. Não dá para um governo planejar imaginando o pior desastre. Ele imagina um desastre médio, tal, que é para fazer essa força-tarefa acontecer. E aí eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro é o que dá para fazer preventivamente. E aí você tem defesa civil, tem inclusive num caso aulas nas escolas para ensinar as pessoas como é que se comportam nessas questões. E aí tem o que o Alan Gani falou aqui, que é a questão de alertas de emergência quando acontecem coisas desse tipo. Você sabe que vem um volume gigantesco de chuva, tem que alertar as pessoas para que elas possam evacuar antes que a tragédia chegue. Então, nós não estamos acostumados a lidar com tragédia, mas muitas pessoas que moram em lugares onde há tragédia, é o caso aí dos Estados Unidos, por exemplo, da costa da Flórida, que todo mundo já sabe, tem um alerta, já sabe quando vem um furacão, já sabe o que tem que fazer. Então, acho que nós precisamos de duas coisas, as medidas preventivas, as medidas aí da defesa civil e, nesse momento, a prioridade é salvar vidas. Então, esse recurso do governo federal pode ajudar principalmente com uma coisa, como o acesso é difícil, você precisa daqueles super helicópteros militares para poder tirar as pessoas dessa área de risco, porque praticamente só dá para tirar ali por meio de uso de aeronave. E só o Exército tem esses grandes helicópteros. Então, nisso aí pode sim ajudar de uma forma bem imediata essa tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Agora, vejam só, em meio aos estragos causados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o investimento estadual na defesa civil tem sido motivo de discussão entre o governador Eduardo Leite e um deputado estadual da oposição, o Matheus Gomes, que é do PSOL. O parlamentar usou as redes sociais para dizer da destinação de R$50 mil para o fundo estadual, afirmando que este seria o único investimento de Eduardo Leite para a área. Numa coletiva, o governador rebateu e disse que o Estado investiu ao todo R$115 milhões no enfrentamento de crises climáticas. O então deputado voltou a rebater o governador e afirmou que este valor seria o total de recursos de 3 secretarias, Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. E aí, Gustavo Segre, é sempre essa mesma briga.
E tirar proveito de uma questão política numa tragédia como essa é de muito baixo nível. Não precisa disso. A oposição e o oficialismo, seja qual for a oposição e qual for o oficialismo, tem que trabalhar juntos para a cidadania. Eu gostei muito do exemplo que o Alan trouxe sobre esse alerta nos celulares. Eu mesmo, estando nos Estados Unidos, uma na região oeste e outra na região leste, era uma tormenta de areia numa parte e outra tormenta elétrica em outra, e não é o meu celular americano. E mesmo assim soltam alertas para todos os celulares e você começa a ver que todo mundo começa a tocar o celular para ver o que é, e eles te dão no idioma do teu celular aonde você pode ir para se proteger. Então isso me parece que pode ser uma medida que possa ajudar, e qualquer vida salva valeu a pena. Agora, política afora, tragédia é prioridade sempre para o cidadão, não a questão ideológica. Concorda, Piperno? Concordo. Quer dizer, você tem que fazer oposição e briga depois de resolvido o problema imediato. Aí sim, aí vamos, enfim, discutir o que foi feito, o que não foi feito. Eu acho que no meio dessa situação é inclusive dispersar energia. Eu, por exemplo, eu olhei anteontem o Twitter do governador Eduardo Leite, foi muito crítico a uma mensagem que ele tinha acabado de postar, dando um recado pelo Twitter ao presidente da República. Ali, quer dizer, esse tipo de atitude, né, de jogar um pouco para a torcida, não é o que vai resolver, o que vai amenizar o sofrimento de quem está lá com água até o telhado. Mas ok, passou, foi o primeiro impulso de alguém provavelmente desesperado, e agora que trabalhem juntos. Da mesma forma que esse deputado, eu acho que ele tem que ser crítico, ele tem que questionar, mas depois. Até porque o Rio Grande do Sul, e eu falava com o Dávila aqui fora do ar, está ficando muito claro que ele vai ter que tomar, sim, decisões e medidas já pensando em que esses episódios vão se tornando cada vez mais rotineiros no estado. Ano passado mesmo houve um outro problema com enchentes, pessoas morreram também, muita coisa acabou destruída. Eu me lembro que acho que o vice-presidente Alckmin acabou indo para lá. No outro ano, em 2022, o estado sofreu com seca. Então é claro que também as mudanças climáticas elas têm interferido, só que ninguém é dono da natureza a ponto de ter uma solução para curto prazo. Isso é um outro, assim, pode ser resultado de um outro planejamento estratégico para o futuro. Agora, o hoje é o seguinte, tem gente que está morrendo, tem gente que está perdendo tudo, e é essas pessoas que têm que ser socorridas. Não, é lamentável uma briga política numa situação dessa. Isso é muito potencializado também pelas redes sociais, todo mundo hoje querendo like, autoridades, né, postando em redes sociais. A população, Aros, ela não está preocupada com isso. A população quer que chegue o resgate logo, o dinheiro logo. Então, não tem que ter esse tipo de disputa, de protagonismo de quem vai resolver a situação ou de quem é o culpado pela tragédia. Tem que ter a união de forças aí, de parlamentares, dos governantes, do presidente da República, e não haja esse tipo de disputa. Concordo com o Piperno. Depois, aí você apura quem são os culpados ou não. Agora, falávamos sobre a miniférias dos deputados federais. Há uma porção deles eleitos pelo Rio Grande do Sul. É de se buscar saber como cada um deles está se posicionando, porque aqui nós estamos falando de um deputado lá do estado. Mas os deputados federais, a gente viu deputados federais quando, do episódio aqui envolvendo o litoral norte de São Paulo, os deputados federais eleitos por São Paulo, alguns deles se manifestando e mostrando como estariam se organizando para auxiliar. O que esperar destes neste momento de recesso? Espírito público, estar juntos nessa grande tarefa, nesse esforço para salvar vidas. Essa é uma hora que a política não pode ditar o que deve ser dito. Essa é uma hora que a política tem que ditar o que deve ser feito, feito para salvar vidas, salvar a população. Afinal de contas, é isso que mostra esse espírito público que tanto falta ao Brasil. Hoje, tudo é politizado. E quando tudo é politizado, perdemos a chance de resolver problemas que afetam a vida das pessoas, como é o caso agora dessa tragédia no Rio Grande do Sul, que o que as pessoas querem hoje é como é que resolve o problema imediato dessas pessoas ilhadas nessa situação dramática. Não é hora
de exploração política. Agora, quem explora politicamente episódios desses mostra que não tem nenhum espírito público, que é um espírito partidário, militante, sectário, que faz tão mal à política.